Olá, seja bem-vindo à versão SC do Jogo Aberto Santa Catarina. Muito boa tarde, obrigado pela sua companhia nessa terça-feira, dia 13 de maio. Dá uma olhadinha o que a gente preparou para o programa de hoje. A bola vai rolar. Avaí decide hoje futuro na Copa do Brasil. Mas para passar pelo adversário essa noite aqui na Ressacada, o Avaí precisa vencer pelo placar mínimo de 1-0. Chapecoense espera por resposta de Bruno Rangel. Diretoria do Criciúma diz que não vai tolerar protestos ameaçadores ao patrimônio do clube. Nós pedimos à nossa torcida encarecidamente que tome muito cuidado nas medidas que tomar. Figueira volta aos treinos nesta terça-feira. A partir de hoje, uma série de reportagem com o perfil das catarinenses que são destaque na arbitragem brasileira. A quantidade de jogos que tu vai fazendo, tu vai se sentindo mais seguro. Isso permite que tu erre menos, né? E tem muito mais no Jogo Aberto SC de hoje. Eu coloquei ele na seleção do Figueira. E não é porque é meu amigo, camarada, gente boa, porque ele jogou muita bola. Sandro Ventura já está em nossos estúdios. Estou aqui fazendo boca de urna para ele. Figueirense.com.br vai montar o seu meio campo. Inclua o Sandro Ventura. Tá falado? Pô, que sacanagem, Sandro. Não precisa, né? Mas não por amizade, por competência, por histórico. Ah, exatamente. Mas cabe ali, hein? Cabe fazendo um falso meia, um quarto ali pelo lado esquerdo. Talvez pelo direito. Cabe. Pelo que eu vi, cabe sim. Cabe sim. Uma rápida parada, Jogo Aberto SC. A gente volta já. Muito boa tarde mais uma vez, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência aqui com o Jogo Aberto SC. Obrigado pela preferência. Parece um saco de pão, mas vamos embora. Hoje, para você participar com a gente, é como sempre, na nossa fanpage no Facebook, /Jogo Aberto, você interage conosco ao vivo aqui no estúdio. Tá aí, ó. Só entrar ali, vai na postagem do seu time, vai onde você quer falar, e aí, a partir dali, a gente tem a possibilidade de colocar o seu comentário no ar. Tá falado? E para ficar por dentro do que vai rolar no programa e também para participar das nossas promoções, é o @JogoAbertoSC no Twitter e no Instagram. Dito isso, rapaziada, vamos falar hoje então de Copa do Brasil. A bola vai rolar para o Leão da Ilha. O jogo, atenção, torcedor havaiano, compromisso de ir para a Ressacada. O jogo começa 8h30. Avaí e Asa de Arapiraca. É a segunda fase, é o jogo da volta. O resultado que interessa para o Avaí é apenas a vitória. 1-0 da Leão, aí 2-1 ainda da Leão, aí 3-2, no caso, sempre pensando na vitória do Avaí, né? Aí 3-2, nós vamos para as penalidades e vitória do Avaí por diferença de um gol, mais do que 3-2, 5-4, 6-5, diria o Mané, 28-27, aí vai dar o Asa de Arapiraca. Empate, Asa de Arapiraca. Então o Leão precisa da vitória, precisa da sua ajuda, até para vencer de uma forma mais tranquila. Porque um gol vai ser no sufoco, parceiro Sandro Ventura. Gustavo, o galera, gol mesmo é fazer 2 gols de diferença para ficar tranquilo durante o jogo e tudo mais, né, Sandro? 2 gols de diferença e arrumar principalmente o setor defensivo, né? Que Arapiraca, o Avaí, conseguiu fazer 2 gols. É muito difícil 2 gols fora de casa, mas acabou tomando 3. Então o Pingo sabe disso, que precisa mesmo, saindo em busca do resultado, precisa ter a consistência defensiva bem organizada, um time com calma, com tranquilidade, não moroso, mas não com pressa, e aí sim as coisas acontecem. Agora, o sistema defensivo não pode falhar, sob pena de causar uma instabilidade. Vai que o Avaí toma um gol, Deus me livre que isso aconteça nessa primeira partida. Se toma um gol, causa uma instabilidade emocional muito grande, insatisfação da arquibancada, e aí começam as coisas realmente a complicar. Mas eu acho que o Avaí está forte, está crescendo de produção e vai em busca da classificação para dar uma virada nessa página do nosso futebol aí, que está precisando, né, de alguma coisa nova. Pois é, com exceção o Joinville, que está fazendo uma campanha espetacular na Série B. De resto, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. A coisa tá bizonha. Lembrando que quem passar da próxima fase, ou dessa segunda fase, chegar à terceira fase da Copa do Brasil, entre Asa e Avaí, entre esses dois aí, o adversário sai do confronto entre Sampaio Corrêa e Palmeiras. Lembrando que no primeiro jogo, o Sampaio Corrêa venceu pelo placar de
2-1. Sandro, e depois a rapaziada lá no sábado ficar sem jogar, hoje a bola vai rolar, tá confirmado, né? É importante, esse jogo, esse adiamento do jogo do Maranhão contra o Sampaio Corrêa, no meu entender, foi positivo para o Avaí, porque causaria um desgaste físico muito grande, além de pegar uma equipe também do Sampaio Corrêa que vinha embalada, e o Sampaio jogou e o Avaí folgou. O Sampaio que perdeu pro Paysandu na Série C, e o Avaí folgou, viajou, mas recuperou os jogadores, principalmente na parte física. Sampaio não. Na Série C, o Sampaio? Não, o Sampaio Corrêa perdeu pro... O Asa que perdeu o Paysandu. O Asa perdeu o Paysandu, exatamente. Então o Asa teve desgaste desse jogo contra o Paysandu, teve esse confronto, o Avaí não jogou, viajou, teve desgaste da viagem, mas se preparou de uma forma mais tranquila. Isso. Também não teve problemas com contusões, com qualquer tipo de problema que viesse atrapalhar esse jogo da volta. Então, a situação do Avaí é mais confortável. Vamos dar uma olhadinha nos preparativos do Avaí. Quem traz informações pra gente é Rômulo Balbinotti. A forte chuva que caiu em São Luís do Maranhão impediu que a partida contra o Sampaio Corrêa fosse realizada. Sem jogo, restou lamentar e voltar para casa. O duelo, inclusive, já tem uma nova data para acontecer, 6 de junho, antes da parada para a Copa, no estádio Castelão. Um prejuízo porque a gente estava num momento assim de tranquilidade e confiança. Então, quando você está confiante, você consegue obter bons resultados, né? O bom resultado, na realidade, que era aquele jogo ali que a gente necessitava de um bom resultado, até porque daí você vai dar uma sequência. Na reapresentação dos jogadores, nesta segunda-feira, a Pingo confirmou o time que encara o Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil, logo mais, aqui em Florianópolis. Sem mistérios, vai mandar a campo a equipe de sábado, com Bruno Maia no lugar do lesionado Neres. A equipe é mesmo, até porque não tivemos tempos, né, para treinamentos, e a gente sabe que é importante a manutenção. É uma partida difícil, nós temos a plena consciência, jogarmos com inteligência, até porque temos a necessidade de fazer gols, mas também não tomar. Isso porque 1-0 credencia o Leão a enfrentar Palmeiras ou Sampaio Corrêa, na terceira fase do torneio nacional. 2-1 também da Avaí. E para passar pelo adversário, o Leão tem uma missão essa noite aqui na ressacada, que é furar o bloqueio do adversário. E a gente sabe que Copa do Brasil, se tomar um gol em casa, a situação se torna mais difícil, você sair lá atrás do placar já começa a bater o desespero, então a gente quer evitar porque a gente sabe que a equipe adversária é uma equipe que vai jogar toda atrás. Tá falado, senhor Pingo. Vamos dar uma olhadinha no que diz a rapaziada, a torcida do Avaí na nossa fanpage no Facebook. O Diogo Martins fala assim, ó: acredito que o Avaí passe de fase sem maiores dificuldades. Só fico meio cabreiro, diz ele, Sandro Ventura, com essa nossa zaga, Bruno Maia e Pablo. Diz ele que é pra matar do coração. Tem razão na preocupação o Diogo com Bruno Maia e Pablo na zaga titular do Avaí, Sandro? Olha, o Neres Diogo não joga porque tá machucado. Obrigado pela participação, Diogo. É claro que a zaga do Avaí não é essa titular, né? O Neres vinha bem, como o Antônio Carlos também. Mas o Pablo está crescendo de produção, o Bruno Maia precisa jogar de uma forma mais consistente, cometendo erros individuais. O que aconteceu em Arapiraca não pode voltar a acontecer. É bom jogador, é sim, mas precisa ter tranquilidade e precisa ter um pouco mais de concentração na partida. Mas o Avaí precisa num todo funcionar. O sistema defensivo vai ser forte sim, se o meio-campo der um suporte, se na frente a bola fosse realmente segurar a bola na frente, se a equipe tiver um todo funcionando, as coisas individualmente acabam funcionando também. Então, a expectativa é que dê tudo certo. Essa é a esperança do Ping e a confiança do treinador existe. Tomara que seja assim. Valeu, Sandro Ventura. Uma rápida parada no Jogo Aberto SC, meio-dia e 43. A gente vai dar uma rápida parada. Na sequência tem muito mais por aqui. Sai daí não, hein? Dentro de mais alguns instantes, assista ao noticiário esportivo mais completo da nossa terra, da nossa gente. Nós pedimos à nossa torcida encarecidamente que tome muito cuidado nas medidas que tomar. A quantidade de jogos que tu vai fazendo, tu vai se sentir mais seguro. Isso permite que tu erre menos, né? Eu sei o esforço que a diretoria está fazendo para trazer jogadores. Você está dentro da Casa do Futebol de Santa Catarina. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, meio-dia e 45 minutos, e a gente começa esse bloco falando do orgulho de Santa Catarina nessa segunda parte da temporada 2014, o Joinville.
Já se passavam 40 minutos do segundo tempo. A torcida empurrava, o Jack pressionava, o goleiro Alessandro pegava todas. Mas essa não teve jeito. Falta para o Jack, Jael bate e a arena explode. Eu até brinco com os jogadores, que quando passa dos 40 minutos não se toma gol, se faz gol. E como vocês viram, nós mantivemos a frieza, mantivemos a tranquilidade. O torcedor soube jogar com a equipe, em nenhum momento ele intranquilizou os jogadores. Muito pelo contrário, ele entendeu a dificuldade do jogo. E no final, saímos todos felizes. A vitória deu ao Joinville a liderança absoluta da Série B. 12 pontos em 4 jogos. Uma arrancada para deixar o torcedor otimista. O objetivo agora é manter o aproveitamento diante do Atlético Goianiense fora de casa. Aliás, serão 2 compromissos seguidos longe de Joinville. Depois do Atlético, o Jack irá encarar o América em Minas. Sandro, a respeito do Joinville, queria te perguntar o seguinte: nessa parada da Copa do Mundo para o Joinville, é bom ou é ruim? Olha, Gustavo, na verdade vai ser bom para todo mundo. Recupera jogadores, dá para reformular grupo. No caso do Joinville, não, porque o Joinville já tem uma equipe bem montada, não precisa de reformulação. É claro, alguns reforços são sempre bem-vindos, mas a convicção, o planejamento feito de uma forma organizada é que leva o Jack a essa condição hoje de líder da competição, aí com 100% de aproveitamento. O respeito pelo profissional, a convicção daquilo que foi feito, daquilo que foi planejado e a manutenção realmente de um grupo, de um comando técnico. Tudo isso lá na frente a gente vê resultado. O Joinville está tirando frutos, colhendo frutos desse planejamento positivo que faz toda a diretoria. Então, parabéns à presidência, parabéns a todos que fazem parte do grupo de Joinville. Sem sombra de dúvidas, merecem os parabéns sim, comissão técnica e diretoria, principalmente o grupo de jogadores Joinville que está se superando a cada partida e o Jael atravessando uma fase espetacular. Vamos agora falar do Figueirense. O Figueira, que vai se representar hoje à tarde, 3h30 no CFT, somente hoje, depois da derrota no domingo para a equipe do Santos. Abre aspas para Rodrigo Pastana, superintendente de esportes do Figueira, notícia que foi publicada em entrevista no jornal Diário Catarinense. Ele está fazendo a parte dele, referindo-se ao Guto Ferreira, mas os resultados não vêm porque falta qualidade ao elenco. Fomos pegos de surpresa nessa Série A. Verificamos que o catarinense não serviu de parâmetro para a competição nacional. Os times aqui estão muito abaixo. Sandro Ventura, concorda com o que disse o Pastana? Olha, em parte eu concordo sim. É claro que o campeonato da Série A é uma coisa completamente diferente. A qualificação é necessária em qualquer competição. Termina uma, você começa outra, você precisa qualificar, você precisa ver o que é preciso para reformular, para dar mais capacidade e mais qualidade. Agora, o planejamento é que tem que ser feito de forma organizada. Se existiu 2 conquistas antes do início da Série A, é porque muita qualidade foi apresentada. Mesmo com as nossas limitações e sabendo da diferença entre a Série A e o Campeonato Estadual, o Figueirense vinha de um bom momento, precisava sim um bom planejamento para reformular a sua equipe e conseguir dar mais qualidade. Aí houve essa precipitação em relação ao comando técnico, na minha avaliação, de uma forma errada, e aí as coisas começaram a se encaminhar de uma forma negativa, até porque o Figueirense, onde tinha qualidade, foi se desfazendo e não conseguiu repor as peças. Então, por conta disso, as coisas começam a ficar complicadas e o Figueirense vai precisar rever muito a situação do seu grupo, do seu comando, para que realmente volte a trilhar o caminho das vitórias. Mas a situação é complicada agora para a retomada, então precisa muito trabalho e muita lucidez. Vamos dar uma olhadinha aqui que fala, rapaziada, nossa fanpage no Facebook, o Maicon Rodrigo dando uma cornetada pra cima do Figueira. O Figueira é lanterna no Brasileirão e no Paulista. Contra os times de São Paulo, serão 4 jogos na sequência e já perdeu 2. Time 100% virgem, diz ele. Matheus Santos Lichen, tem alguém chegando pra jogar no ataque? Tô preocupado, nenhum gol. E o Diogo, olha essa vergonha, chamada Figueira. A rapaziada tá pegando o pé. Pro Matheus, a informação ainda se complica mais se a gente for buscar nas estatísticas, na era dos pontos corridos, Sandro Ventura, nunca nenhum time ficou tanto tempo sem marcar o primeiro gol na Série A. O Figueirense está indo para a 5ª partida. Exatamente, Gustavo. E a falta de gol não é somente pelo ataque. Eu acho que o ataque do Figueirense, principalmente com o Dudu, com o Everton, é aquilo que apresentou no estadual. Os demais jogadores estão muito abaixo. Por conta disso, o Figueirense num todo não funciona. E aí é um conjunto que vai fazer uma equipe forte e ofensiva. E não apenas só um setor. Então tem problema de todos os setores, sim. Precisa reforçar. Mas principalmente de trás para frente é fundamental, porque a qualidade dos adversários cresce muito, principalmente do meio para frente. No mais,
as coisas precisam realmente serem reavaliadas e algumas contratações são essenciais para que o Figueirense consiga aí pelo menos uma reação dentro dessa competição. A tarde de ontem, lá no majestoso estádio Heriberto Rios, foi de explicações e pedidos para a torcida do Tigre. Com a palavra, o diretor jurídico lá da equipe do sul do estado, e ele falou sobre os protestos. Olha o que ele pediu para o torcedor. Nós pedimos à nossa torcida encarecidamente que tome muito cuidado nas medidas que tomar. Nós estamos próximos a um jogo de extremo risco, extremamente importante, e nós não toleraremos danos contra o patrimônio, danos contra pessoas e qualquer espécie de dano que venha a ocasionar um prejuízo ao Criciúma, não só na esfera patrimonial, como também na esfera desportiva. Pois é, vamos dar uma olhadinha nas imagens, nós temos elas aí. Sandro Ventura, a gente mostrou ontem aqui no Jogo Aberto EC, o momento que chegou a equipe em Criciúma, o estádio estava pichado, a torcida foi para cima do ônibus, se colocando o próprio torcedor e também os jogadores em risco. Sandro, uma situação, tu como ex-jogador, esse tipo de atitude adianta alguma coisa? Não, ajuda? Não acrescenta nada, só causa mais instabilidade, causa uma apreensão muito grande, principalmente pela partida de volta. Então é o tipo de atitude que não leva a nada. Os protestos, eles devem vir da arquibancada. No dia do jogo, ou você não vai no campo, ou você protesta de forma pacífica dentro do estádio. Agora, esse tipo de atitude batendo, pessoas com criança no colo, né? E aí vai também do preparo, precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Não leva a nada realmente, até porque as coisas no futebol elas acontecem muito rápido e no próximo jogo contra o Internacional o Criciúma pode conseguir uma vitória e essas pessoas que estão aí se expondo, trazendo transtornos à equipe e até mesmo se arriscando perto do ônibus ali, como foi o caso, passam a ser realmente torcedores novamente no próximo jogo e com uma vitória as coisas já se amenizam. Então nesse momento é preciso muita tranquilidade, porque nós já vimos essa situação em outras oportunidades e o Criciúma conseguiu dar a volta por cima com o apoio dos torcedores. Então é hora de apoiar, é claro, está todo mundo triste, mas é hora de apoiar para que as coisas se revertam. E a gente já vai mostrar mais um trecho da coletiva cedida ontem pelo diretor do Departamento Jurídico do Criciúma. Só antes uma informação, o Júlio Rondinelli é o novo executivo de futebol do Tigre. Está confirmado, ele vai entrar na vaga do Carlos Quila. Então, o novo executivo de futebol do Criciúma chama-se Júlio Rondinelli, que já passou pelo Avaí. Vamos ver o que fala o diretor do Departamento Jurídico do Tigre sobre a situação do Cláudio Gomes, se ele corre algum tipo de risco. Ouça aí. Gostaríamos de deixar muito claro, diante das manifestações de ontem, tanto do nosso torcedor quanto em redes sociais e imprensa, que nós temos um diretor de futebol e ele se chama Cláudio Gomes. Tem o total apoio da diretoria, tem o total apoio da GA e será o diretor de futebol enquanto gozar da nossa confiança. O Albert, que é o diretor do Departamento Jurídico do Criciúma, então ele deixa claro que o Cláudio Gomes não corre nenhum tipo de risco. Ele segue no Departamento de Futebol Profissional do Criciúma, Sandro. E o Criciúma vai tentando buscar qualidade para agregar, principalmente no Departamento de Futebol, em relação a contratações, avaliação de grupo. Então leva um profissional também de muita qualidade, que é o Júlio Rondinelli, passou pelo Avaí, saiu por uma série de circunstâncias aqui, mas não saiu por incapacidade. É um cara extremamente competente e vai, claro, agregar conhecimento, tem acesso aos clubes, aos empresários, para realmente dar uma mexida nessa equipe do Criciúma, quem sabe trazendo mais jogadores de qualidade. Agora, o que é preciso dentro do Criciúma para resolver a situação é um pouco mais de atitude dentro do campo, um pouco mais de personalidade. Foi isso que nós vimos acontecer, a falta disso que aconteceu, ocasionou um resultado negativo contra o Botafogo. Faltou um pouquinho de pegada, um pouquinho de vibração que requer a Série A, até porque nossas equipes têm limitações. Nós saímos sempre atrás das grandes equipes, com os grandes centros que têm jogadores com muita qualidade, de investimento é muito grande, então precisa pelo menos ser um pouco mais competitivo dentro do campo para depois tentar alguma coisa. Então não é só fora do campo que é o problema do Criciúma, precisa também dentro do campo dar uma resposta. Muito bem, agora vamos falar da Chapecoense. O técnico Gilmar Dalpozo falou logo após a partida sobre contratações. Precisa ou não precisa? Com a palavra ele, Gilmar Dalpozo. Eu tenho que trabalhar com quem tem, e a diretoria está fazendo um esforço muito grande. Eu sei o esforço que a diretoria está fazendo para trazer jogadores e nós temos que encontrar solução e
maior solução nesse momento, porque o espaço é muito curto, se vier atletas de reposição, atletas de qualidade, não vai vir a tempo para jogar quarta-feira e possivelmente até domingo. Então nós temos que encontrar solução nesse grupo, e esse grupo tem qualidade, vai ter personalidade para sair dessa situação. Para nós o que falta é encaixar uma vitória. Pois é, no entendimento de Gilmar Dalpozo, ele vai trabalhar nesse momento com o que tem, mas quem vier, claro, vai ser bem-vindo. Nós conversamos também com o Sandro Palaoro, que é um dos dirigentes da equipe da Chapecoense, e ele falou sobre a negociação com o atacante Bruno Rangel. Como é que anda? Será que está acontecendo mesmo? A palavra é dele. Acho que a equipe vem se apresentando bem no campeonato, né? Acho que nós não temos aquele entrosamento que nós tínhamos o ano passado no início da Série B, mas aos poucos a equipe vai ter essa evolução, e está faltando aquele detalhe, acho que na finalização, né? Nós temos grandes atacantes aqui, mas infelizmente não estamos conseguindo fazer os gols. Estamos jogando bem, esse exemplo foi o último jogo, onde tivemos várias oportunidades e não fizemos os gols e acabamos levando. O Bruno Rangel é uma opção, porque quando ele saiu daqui ele deixou as portas abertas, né? Ele não fica mais no Catar, ele volta para o Brasil, e ele tem interesse em jogar na Chapecoense. A Chapecoense tem interesse que ele volte, então foi passada uma proposta para ele e para o empresário. Estamos aguardando aí nas próximas horas para ver se a gente consegue concretizar esse desejo aí também, que é da diretoria, do próprio jogador e também de todo o torcedor, que ele volte a jogar na Chapecoense. Ele já tem a proposta, né? Essa proposta foi passada no final de semana, eles estão analisando, então só depende do posicionamento deles, né, para a gente ter essa definição. Então a gente está no aguardo. Ela pode sair nas próximas horas, como pode levar aí, quem sabe, 1 ou 2 dias, mas até o final de semana a gente vai ter uma definição. Então tá aí, a qualquer momento a Chapecoense pode anunciar a volta de Bruno Power Rangel. Vamos dar uma passadinha na nossa fanpage no Facebook, ver o que fala o torcedor. Eu só lembro ainda sobre o Bruno Rangel que ele não tem proposta apenas da Chapecoense não, viu? Tem time de São Paulo e Minas Gerais interessado nele. Paulo Swift diz assim, ó, Rangel show, não deram o valor necessário a ele? Será que ele é a solução da Chape para sair da zona de rebaixamento? Olha, Paulo, antes do comentário do Sandro, só para te falar que eu acho que a Chapecoense não tinha nem como competir com o mercado dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, como foi o caso, está lá em Doha, a grana é muito mais alta. Sandro, te pergunta aí o seguinte, o Bruno Rangel é essa solução para a Chape fugir da degola? Olha, Gustavo, eu acho que sim, como você falou, não dá realmente para competir com o exterior em relação a números, né? Para a permanência do Bruno Rangel na Chapecoense. E a Chapecoense apresenta o mesmo sistema, bem armada, bem montada, uma equipe forte na marcação, enfrenta hoje equipes muito mais qualificadas do que na Série B. Agora, o sistema da Chapecoense é o mesmo, é um sistema muito forte, pegou adversários fortíssimos e jogou de igual para igual, teve a oportunidade, inclusive, de vencer alguns jogos. O jogo contra o Grêmio foi um jogo onde a Chapecoense, em umas partes do jogo, foi superior ao Grêmio. Agora, o Grêmio tem a qualidade que falta a Chapecoense, aquele homem de referência, aquele homem que bota pra dentro. Tem jogadores de qualidade? Tem sim, mas esses jogadores diferenciados, como o Bruno Rangel, por exemplo, se encaixam de uma forma num sistema que resolve, porque as oportunidades foram criadas e esse homem de referência dentro da área, que está sempre ali, que tem cheiro de gol, é o que bota para dentro e às vezes numa situação apertada ele acaba decidindo uma partida num gol, em 2 gols, e é isso que falta para a Chapecoense. Então é claro, a gente não sabe nem pode afirmar que o retorno do Bruno Rangel pode resolver completamente o problema, mas com certeza daria um plus a essa equipe e seria a peça que no momento falta, que é o homem que bota para dentro de qualquer forma, ele espirra e ele tá dentro da área, a bola entra, né? Espirrou, bate nele, entra. Então o cara que cheira gol é sempre bem-vindo, é um cara que faria diferença. Essas aí são imagens do jogo do ano passado, da despedida da Chapecoense na Série B, que foi contra o Palmeiras na Arena Condá. O Bruno Rangel marcou gol de pênalti. E a gente lembra que o Bruno Rangel é o maior artilheiro da história da Série B. Passou um outro artilheiro que tinha passagem por Santa Catarina, o Zé Carlos, quando jogou pelo Criciúma. E por várias vezes, em vários jogos, nós vimos a Chapecoense jogar de igual para igual, muito bem montada, fazendo um jogo vibrante, um jogo de muita pegada, e a bola surgia na área, o Bruno Rangel matava aos 44, 45, isso foi muito comum na Chapecoense. É verdade. Porque o que acontece com os nossos times, eu sempre falo nessa questão, tem que ser primeiro, competitivo. Qualidade, as equipes de fora têm mais, o investimento é maior, tem jogadores qualificados, jogadores de seleção, jogadores que realmente estão em time grande por causa da qualidade.
Então a competitividade dos nossos times tem que ser pelo menos parelha, parecida, né? Equilíbrio na pegada. E aí, nessas situações aí de finalização, precisa aproveitar as poucas oportunidades que tem e botar pra dentro. O que não está acontecendo com as nossas equipes aí. Tá faltando concluir as jogadas, aí sim as coisas vão se encaminhando. Sandro, a partir de hoje, aqui no Jogo Aberto SC, até sexta-feira, a gente vai apresentar uma série de reportagem com o perfil das árbitras do futebol de Santa Catarina, as meninas que são assistentes. São bonitas? Sim, mas também têm competência. Afinal de contas, elas são FIFA. Uma delas é a Nadine Câmara Bastos. Olha a matéria. Quem não se sentiria pressionado por esses olhares? Firmes, atentos. O que essas 4 têm em comum? São árbitras assistentes, as famosas bandeirinhas. A quantidade de jogos que tu vai fazendo, tu vai se sentindo mais seguro. Isso permite que tu erre menos, né? Nadine Chinan Câmara Bastos sabe bem como lidar com a pressão por ter muita experiência. Já carrega o escudo da FIFA no peito. Com 31 anos, ela divide o tempo empunhando a bandeirinha e os instrumentos de dentista. E olha, a clientela aumentou à medida que ela ficou mais conhecida pelos jogos. Aumentou. Eles falam, tu que é bandeirinha? Eu falo assim, eu sou, mas aqui eu sou dentista. Tá, não, é porque eu vi um jogo teu. Que bom! Nadine garante que não dá para errar no consultório, muito menos dentro de campo. Acho que tu vai adquirindo experiência, a quantidade de jogos que tu vai fazendo, tu vai se sentindo mais seguro. Isso permite que tu erre menos, né? Então eu espero que tu tá errando menos. E errando cada vez menos, ela aparece cada vez mais. Será que chega a uma Copa do Mundo? Se eu fizer o meu trabalho bem no presente, vai abrir oportunidade para o futuro. Então eu prefiro focar mais no presente do que sonhar muito. Uma hora a chance aparece. E pra quem tá suspirando e se perguntando se tem alguma chance com a dentista bandeirinha... Eu tenho namorado. Que ela é bonita, todo mundo sabe, mas é difícil alguém se meter a bobo com ela, viu? A expressão fechada durante as partidas não dá margem pra isso. Não é que eu seja brava, é que eu acho que eu sou um pouco mais reservada. Eu acho que, não sei se é tímida ou mais reservada, e isso faz com que as pessoas achem que eu sou brava. Mas dentro do campo, eu acho que eu sou mais serena. Essa é Nadine Chinan Câmara Bastos, uma bandeirinha de Itajaí, resistente à pressão de qualquer tipo. A gente tem que falar assim, claro, elas chamam a atenção pela beleza, mas a gente tem que focar também na competência. A Fernanda teve um episódio agora recentemente, que também vai estar nessa série de reportagem que nós vamos mostrar sobre as assistentes aqui de Santa Catarina. Afinal de contas, é apenas uma coincidência elas serem belas e também serem assistentes, porque aqui em Santa Catarina o que mais tem é mulher bonita. Sim, né? Não tem problema nenhum, a competência existe e o questionamento é por conta da beleza. Exatamente. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o machismo que existe no futebol também, né? E os erros acontecem, independente de ser homem ou mulher. Tanta cobrança, por exemplo, em outros erros, no próprio jogo do Figueirense. Sim. A gente teve um erro claríssimo, onde não se questionou tanto quanto se questionou o ato ou a decisão da Fernanda, onde ela acabou assinalando de forma equivocada o impedimento do Cruzeiro. Ainda existe essa discriminação, sim, com a mulher no futebol. São meninas competentes, embora sejam belas, mas a competência é inquestionável. Então os erros acontecem, inclusive, em Copas do Mundo. Erros muito mais gritantes do que o que aconteceu com a Fernanda, por exemplo, no último jogo. Eu só acho que não tem mais espaço no futebol, por exemplo, Sandro, para se discriminar mulher, negro, que seja qualquer coisa, até porque no Brasil, se existe o preconceito, ele é de forma bastante velada contra os negros e contra a mulher, há sim o machismo aqui no Brasil. A maior prova disso é que um dos dirigentes do Cruzeiro disse: se é bonita tem que posar na Playboy. Não podia ter falado coisa pior. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Valeu, Sandro Ventura, um grande abraço para você, meu parceiro. Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 12:30. Tchau, ótima tarde.